Boa noite para você. O Banco Central mantém taxa básica de juros pela 5ª vez seguida. Navio de cruzeiro fica preso no gelo da Antártica e é resgatado pela Guarda Costeira Americana. E os gols da noite pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Precisou de dinheiro? Chama o Pix com crédito do Bradesco. Na primeira reunião do ano, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros em 15% ao ano. Foi a 5ª vez seguida que a taxa ficou no mesmo patamar. A reunião gerou expectativa no mercado financeiro. Todos queriam saber o que aconteceria com a taxa básica de juros, a Selic. Quando você aumenta a taxa de juros Selic ou diminui, o que você imagina e entende é que ela influencia em maior ou menor escala as demais taxas. Com a finalidade de conter a inflação, a taxa Selic vem sendo mantida desde junho de 2025. Juros altos funcionam como se fossem um freio na economia. Quando puxado, não deixa acelerar. Com isso, o dinheiro tomado em financiamentos fica mais caro e os investimentos vão mais devagar. No ano passado, o acumulado da inflação ficou abaixo do teto da meta, mas nem por isso dá para relaxar. Você tem um cenário externo muito desafiador em termos geopolíticos, em termos de economia. E internamente você tem ainda inflação alta dos serviços, que ronda a casa de 6%. Então, você não tem uma previsão de queda forte, muito pelo contrário, na inflação. O que se espera é que a redução da taxa seja feita aos poucos, já que o Copom tem, durante o ano, 8 reuniões. A questão é quando o sinal dos juros altos vai sair do vermelho e dar passagem para uma velocidade mais rápida, mas não menos segura para a economia. Mesmo com os juros tão elevados, a gente vive um momento de mercado de trabalho extremamente aquecido, o que é muito bom, mas de certa forma atrapalha um pouco a decisão de uma política monetária mais expansionista, né? Aquela que os juros é cortado a cada reunião. E a Confederação Nacional da Indústria publicou uma nota em que se diz preocupada com a decisão do Copom de manter a Selic em 15% ao ano. No documento, a CNI afirma que os juros elevados ignoram a queda da inflação e impõem custo elevado à economia. E defende que a flexibilização da política monetária comece já na próxima reunião do Banco Central. E vamos ao nosso telão porque a Bolsa de Valores fechou com um novo recorde nesta quarta-feira. Com alta de 1,52%, o Ibovespa encerrou o dia acima dos 184 mil pontos. Já a cotação do dólar fechou estável, R$ 5,20. E mudando de assunto, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou ao Supremo Tribunal Federal que formalizou o pedido de extradição do ex-deputado Alexandre Ramagem, que fugiu para os Estados Unidos. Vamos até Brasília conversar com Yuri Ascar. Boa noite, Yuri. Boa noite, Giovana. O pedido foi entregue pela Embaixada do Brasil em Washington, nos Estados Unidos, ao Departamento de Estado no dia 30 de dezembro. Mas somente nesta quarta-feira o governo encaminhou um ofício ao STF confirmando que fez o pedido. O ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência foi condenado a 16 anos de prisão por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado. Alexandre Ramagem fugiu do país em setembro do ano passado pela fronteira com a Guiana e está morando em Miami. Giovana. Yuri. O presidente Lula participou do Fórum Econômico Internacional América Latina e Caribe, no Panamá. A Tainá Farfan acompanhou. Olá, Tainá. Olá, Giovana, e a todos que acompanham a gente aqui na Record. O presidente Lula criticou a falta de união entre os países da América Latina e do Caribe. E também falou sobre a dificuldade de uma ação conjunta diante dos movimentos internacionais. A atuação militar dos Estados Unidos na região esteve no centro das discussões. No discurso, Lula não citou diretamente nem a Venezuela nem os Estados Unidos, mas defendeu o diálogo e a diplomacia como caminho para a estabilidade regional. O presidente ainda rejeitou a intenção do governo americano de retomar o controle do Canal do Panamá.
Lula e ministros do governo assinaram aqui no Panamá acordos para agilizar o comércio entre os dois países. Vamos ouvir agora um trecho do recado que Lula mandou aos chefes de Estado e de governo. Única organização que engloba a totalidade dos países da América Latina e Caribe, a CELAC, está paralisada. Não consegue produzir nem mesmo uma única declaração contra intervenções militares ilegais que abalam a nossa região. Não há nenhuma possibilidade de qualquer país da América Latina sozinho achar que vai resolver os problemas. A CPI, que investiga desvios em aposentadorias e pensões do INSS, convocou o banqueiro Daniel Vorcaro para prestar depoimento no dia 5 de fevereiro. O dono do Banco Master está em prisão domiciliar e é investigado por supostas fraudes em negociações da instituição. Agora, olha esse número. Um estudo mostrou que a obesidade cresceu 118% no Brasil entre 2006 e 2024. Com esse aumento, o governo não descarta incorporar as chamadas canetas emagrecedoras ao Sistema Único de Saúde. O ministro Alexandre Padilha participou de uma agenda no Rio de Janeiro. No evento foram divulgados os números do relatório mais recente do Vigitel, que monitora anualmente a saúde da população brasileira. Segundo o levantamento, o excesso de peso em adultos aumentou de cerca de 42,5% em 2006 para mais de 62% em 2024. No mesmo período, a obesidade passou de cerca de 12% para quase 26%. O ministro da Saúde comentou sobre o uso de novos medicamentos para o combate ao excesso de peso e à obesidade. A própria Organização Mundial de Saúde fez uma primeira avaliação sobre essas tecnologias e reconhece que são tecnologias que podem ter um papel importante no enfrentamento à obesidade enquanto tema de saúde pública. Está no horizonte, sim, do Ministério da Saúde. Primeiro, fazer com que empresas nacionais, sejam públicas, como Fiocruz, que é um grande produtor de medicamentos, empresas nacionais privadas, se apropriem dessas tecnologias, porque ela é importante para a obesidade, para a diabetes, mas certamente essa plataforma tecnológica vai poder ser útil, na minha opinião, para outras doenças no futuro também. Segundo, estimular, a partir da Anvisa, que a gente tenha uma variedade maior de empresas com registro dessa medicação para derrubar o preço. Fortes chuvas alagaram ruas de Canindé, no interior do Ceará. A água invadiu lojas e repartições públicas, causando transtornos. Um dos locais afetados foi a Secretaria Municipal de Saúde. O volume de chuva foi intenso ao longo do dia e deixou a cidade em alerta. A Guarda Costeira dos Estados Unidos realizou um resgate na Antártica após um navio de cruzeiro ficar preso no gelo. Um vídeo mostra o navio quebra-gelo americano abrindo caminho para ajudar a embarcação. O cruzeiro levava cerca de 200 passageiros e enfrentou dificuldades por causa da espessura do gelo. Ninguém ficou ferido e a embarcação conseguiu então seguir viagem em segurança. Um avião com 15 pessoas a bordo caiu na Colômbia, perto da Venezuela. Entre as vítimas estão 2 políticos colombianos. A aeronave decolou da cidade de Cúcuta com destino a Ocaña e perdeu contato com as torres de controle minutos antes da aterrissagem. O avião transportava 13 passageiros e 2 tripulantes e foi localizado em uma área rural. Segundo as autoridades, não há sobreviventes. As Forças Armadas da Ucrânia divulgaram um vídeo de um ataque contra um soldado russo. As imagens mostram um militar russo usando um disfarce com aparência de pinguim em um campo de batalha coberto de neve na Ucrânia. Apesar da camuflagem, o drone ucraniano identificou o movimento e realizou o ataque. As negociações entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia pelo fim da guerra devem ser retomadas no próximo domingo, nos Emirados Árabes Unidos. A Record, o R7 e o Record Plus transmitiram a vitória do Fluminense sobre o Grêmio na abertura do Campeonato Brasileiro. O Alexandre Oliveira conta como foi o jogo direto do Maracanã. Boa noite, Ale.
Olá, boa noite a todos. Aqui no Maracanã, a vitória do Fluminense veio no segundo tempo. Logo no primeiro minuto da etapa final, René chutou, o Everton rebateu e Nonato fez o primeiro para os donos da casa. René, de novo, na bola, ele bateu o escanteio e Lúcio Acosta fez um golaço, 2-0 Fluminense. Carlos Vinícius fez o primeiro do tricolor gaúcho. O empate parecia certo, mas Gustavo Martins, cara a cara com o goleiro Fábio, bateu por cima do gol. Final, Fluminense 2, Grêmio 1. Valeu, Ale. O São Paulo carimbou a faixa do atual campeão Flamengo. O Bruno Piscinato conta como foi. Boa noite, Bruno. Boa noite, Giovana. Os gols saíram só no segundo tempo. Depois de uma bela jogada do ataque flamenguista, Pedro deu passe de peito para Plata abrir o placar. E o São Paulo respondeu também com uma jogada trabalhada até a cabeçada de Luciano. Depois veio a virada com Danielzinho, que marcou o primeiro gol dele com a camisa São Paulina. 2-1 para o tricolor paulista, que estreia com vitória no Campeonato Brasileiro. Giovana. Obrigada, Bruno. E o atual vice-campeão Palmeiras empatou com o Atlético Mineiro. Vamos aos gols dos outros jogos. Flaco Lopes marcou de cabeça para o Verdão depois do escanteio. No empate do Galo, Vitor Hugo chutou forte e a bola passou entre as pernas do goleiro. O Atlético virou o placar com um gol contra do lateral palmeirense Kelvin. Mas depois do tiro de meta, a bola sobrou para Vitor Roque, que mandou para a rede na dividida com o goleiro. Final 2-2. O Atlético Paranaense voltou à Série A vencendo o Internacional em Porto Alegre por 1-0. Mendoza marcou o primeiro gol do Brasileirão 2026. Também recém-promovido, o Coritiba não teve a mesma sorte do rival Atlético e, jogando em casa, perdeu de 1-0 do Red Bull Bragantino, gol de Marcelinho. O Remo também se deu mal no retorno à primeira divisão. Jogando em Salvador, foi derrotado por 2-0 pelo Vitória. Gols de Renato Kaiser e de Baralhas. Na Arena Condá, a Chapecoense saiu na frente do Santos com Walter Clark. Esteve atrás no placar quando o Peixe virou com os golaços de Gabriel Menino e Barreal. Mas a Chape fez o segundo com Igor Meritão. O terceiro com Jean Carlos. E Rafael Carvalheira fechou a conta. Chapecoense 4, Santos 2. E na Vila Belmiro, o Corinthians perdeu de virada para o Bahia, placar 2-1. A indústria de chocolates no Brasil espera um aumento das vendas neste primeiro semestre. As empresas se preparam para a produção com contratações e novos produtos. Só no ano passado, o Brasil fabricou mais de 806 mil toneladas de chocolate. A indústria gerou 10 mil empregos temporários entre agosto de 2024 e março de 2025. Esse número se repetiu nos últimos 3 anos. 20% dos contratos viraram empregos fixos com carteira assinada. A expectativa é de crescimento em 2026. Nesta fábrica em Itapevi, a produção segue em ritmo acelerado. Para atender a demanda, a empresa ampliou as linhas de fabricação e aumentou a contratação de mão de obra, com expectativa de crescimento nas vendas em todo o país. Esse ano nós estamos crescendo 13% em relação ao ano passado em produção. Só de ovos de Páscoa são mais de 25 milhões de unidades de ovos de Páscoa que a gente está fabricando para essa campanha que para nós ela é muito relevante, é o principal momento de consumo de chocolate no ano no Brasil. Para atender diferentes perfis de consumidores, a indústria aposta na diversificação de produtos e em diferentes faixas de preço. A partir de R$ 9,90, R$ 9,99 você pode entrar numa loja e ter a mesma experiência de que uma pessoa que está disposta a gastar 100, 200 ou 300 reais. Portanto, nós temos que ter uma indústria extremamente eficiente para entregar qualidade por um preço muito competitivo e o design que faz parte, que arredonda toda essa relação, que faz a experiência do consumidor aparecer. Não só o visual, mas como também a experiência na loja. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite.